A esposa CEO, ao saber que o amor platônico estava prestes a voltar do exterior, não hesitou em fazer você entrar pela porta dos fundos para permanecer fiel a ele. Você não teve nenhuma objeção quanto a isso. Afinal, você era apenas um substituto, ser usado e descartado era algo normal. Mas, no momento em que você planejava ir embora com elegância, percebeu, de repente, que o olhar da esposa CEO para você estava cada vez mais estranho. Naquele momento, no saguão do aeroporto de Jianshen, Liu Huyan estava esperando com uma expressão de impaciência. Se fosse antes, ela certamente estaria ansiosa para ver Xiao Xuxin, afinal ele era o amor platônico de suas memórias. Mas agora ela se sentia como uma esposa infiel encontrando um amante às escondidas. Embora já tivesse contado isso a você, o substituto, a inquietação em seu coração não conseguia desaparecer. Foi quando um homem de tez ligeiramente pálida saiu da saída do aeroporto. Ao ver Liu Huyan, ele abriu os braços. Yan, estou de volta. Dizendo isso, ele fechou os olhos, aguardando que Liu Huyan se jogasse em seus braços. Mas, para sua surpresa, Liu Huyan ficou parada no lugar, sem qualquer intenção de se aproximar. Na verdade, ao ouvir a voz de Xiao Xuxin, Liu Huyan até ficou feliz. Mas, ao ver o rosto pálido de Xiao Xuxin, a mente de Liu Huyan lembrou-se involuntariamente do que você disse. A fraqueza renal de um homem está sempre estampada no rosto. Rosto pálido, boca seca, cabelos opacos, e a causa fundamental da fraqueza renal são as mulheres, entendeu? Liu Huyan apenas ficou parada, dando as boas-vindas com frieza, sem demonstrar qualquer emoção no rosto. Amiguinhos. Os comentários de robôs finalmente foram desativados. Antes, ao abrir a seção de comentários, era uma enxurrada de emoticons repetidos. Agora a seção de comentários está tão limpa. Antes, um toque longo mostrava 3 emoticons, agora finalmente foi desativado. Antes, por causa dos comentários de robôs, eu não conseguia ver as mensagens escritas de vocês. Agora, se vocês tiverem alguma ideia, postem nos comentários, que eu verei. Por fim, desejo a vocês, amiguinhos, que comam muito sem engordar, e que o amor esteja sempre presente. O texto principal começa. Xiao Xuxin, com os braços abertos, congelou no lugar. Após 2 segundos e meio de choque, ele se recuperou e disse, sem graça, o velho amigo voltou. Yan, você não vai me abraçar. Abraço, nada, tenho medo de causar mal-entendidos. Vamos, o carro está lá fora. Dizendo isso, Liu Huyan não esperou a reação de Xiao Xuxin. Virou-se e foi direto para o estacionamento. No entanto, no instante em que Liu Huyan se virou, um brilho de veneno passou pelos olhos de Xiao Xuxin. E ele rapidamente correu atrás dela. Ao entrar no carro, Xiao Xuxin se aproximou de Liu Huyan, impaciente. Yan, que tal jantarmos juntos hoje à noite? Não, já tenho um compromisso esta noite. Fica para outra hora. Nesse momento, a imagem idealizada de Liu Huyan em relação a Xiao Xuxin, seu amor platônico, estava se despedaçando rapidamente, a ponto de ela quase não querer mais dar atenção a ele. Qing Yao, a assistente da família Fu, riu por dentro, com o Muge sendo tão engraçado. Quem vai se lembrar de você, um homem fraco que toma tônico renal como se fosse comida? A recusa de Liu Huyan foi tão rápida, que Xiao Xuxin demorou um pouco para processar. Mas ele sabia que não podia apressar as coisas, então mudou de assunto, sorrindo. Yan, você não faz ideia do quanto sofri nos Estados Unidos, acabei ficando cheio de doenças. E não tive escolha a não ser voltar. Embora fossem palavras sem sentido de Xiao Xuxin, elas fizeram com que a imagem idealizada de Liu Huyan, que estava prestes a se despedaçar, se colasse novamente. Então, ela olhou para Xiao Xuxin com preocupação. Animal. O que foi? Precisa ir ao hospital fazer um exame? Ao ver a atitude de Liu Huyan suavizar de repente, Xiao Xuxin sentiu uma alegria interior, e então deu uma olhada discreta em si mesmo pelo retrovisor. Foi então que Xiao Xuxin percebeu que Liu Huyan não era mais a garota ingênua de antes. Provavelmente, seus excessos antes de voltar ao país deixaram sua aparência tão ruim que a fez desconfiar. Não precisa, Yan. Meu problema não é grave, não vou perder seu tempo. Xiao Xuxin respondeu, tentando manter a calma. Não, tem que ir tio Wang, vá para o hospital do grupo. Liu Huyan não se importava com isso, o amor platônico estava doente, ela precisava acompanhá-lo para ver. Ao chegar ao hospital particular, Liu Huyan estava um pouco ansiosa, não porque Xiao Xuxin estivesse doente, mas porque já estava quase de noite, e ela temia que, se voltasse tarde,
você não a esperasse para jantar. Xiao Xuxin percebeu a ansiedade no rosto de Liu Huyan e sentiu-se secretamente satisfeito. Ela ainda é aquela mulher sem juízo de antes, só precisei de uma frase qualquer, para deixá-la tão preocupada. Mas, enquanto Xiao Xuxin fazia os exames completos e Liu Huyan esperava na porta, você apareceu de repente na visão de Liu Huyan e Qing Yao. Mu Jie! Senhor Mu! Ao ouvir as duas vozes familiares, você virou a cabeça e olhou. Não era Liu Huyan que foi buscar o amor platônico? Curioso, você se aproximou e perguntou com um sorriso malicioso. O que? Aquele tal de Xiao Xuxin está doente? Ele veio todo manhoso pedir para você levá-lo ao médico? Parece que sim, Mu Jie. Como você sabe? Você ouviu, com uma expressão estranha no rosto, e provocou Liu Huyan. Nada não. Quer que eu espere por você? Se não, vou voltar para preparar o jantar. Espere por mim, vamos voltar juntos. Liu Huyan percebeu claramente que você parecia ter algo a dizer, mas, por algum motivo, engoliu as palavras. Foi nesse momento. A porta da sala de exame se abriu lentamente, e em seguida um médico ajudou o frágil Xiao Xuxin a sair. Quem é o familiar do paciente? Ao ouvir isso, Liu Huyan se aproximou rapidamente. Sou amigo dele. Doutor, o que ele tem? O paciente tem problemas cardíacos. É um tipo de doença cardíaca. Ele não pode sentir emoções fortes, precisa ficar internado em observação. Xiao Xuxin estava bastante satisfeito com seu truque de subornar o médico. Nesse momento, mal podia esperar para ver a ansiedade no rosto de Liu Huyan. Como esperado, a expressão de Liu Huyan realmente ficou um pouco sombria. Quando Xiao Xuxin pensou que Liu Huyan ficaria para cuidar dele, viu que ela rapidamente tirou o celular e discou para alguém. Qing Jiao, seu irmão está com problemas cardíacos. Venha para o hospital cuidar dele agora. Ao ouvir o tratamento que Liu Huyan usou, Xiao Xuxin ficou atordoado na hora. Isso não está no roteiro. Não era para Liu Huyan ficar aqui para cuidar de mim pessoalmente? Por que ela mandou minha irmã vir? Espera, quem é esse cara? Assim que o olhar periférico de Xiao Xuxin te encontrou, seus olhos, que pareciam apreciar o show, também caíram diante dele. Mas ele não era tolo e, claro, não ia abrir a boca de repente para ofender ninguém. Então, ele forçou um sorriso em seu rosto pálido e perguntou, este é? Vendo Xiao Xuxin perguntando sobre sua identidade por iniciativa própria, Liu Huyan franziu levemente a testa. Embora ele não tivesse entendido o significado das suas palavras, ficou um pouco insatisfeito com a risada de Qing Jiao. Do que você está rindo? Tem tanta graça assim? Qing Jiao, ao ser repreendida por Liu Huyan, sentiu um tremor no coração. Abaixou a cabeça rapidamente. Desculpe, presidente Liu. Não foi de propósito. Sob sua influência recente, Liu Huyan já não se irritava há muito tempo. Isso fez com que ela quase esquecesse como era a versão cruel de Liu Huyan antigamente. Vendo isso, você disse, irritado. Chega, por que você está brigando com a Xiao Qing? Vamos para casa ou não? Se não for, eu vou na frente preparar o jantar para você. Liu Huyan, que ainda queria continuar repreendendo Qing Jiao depois do pedido de desculpas, teve seu raciocínio interrompido instantaneamente pela sua pressa. Vamos, sim, vamos já. Xiao Xuxin, que estava sendo deixado de lado, teve as pupilas contraídas ao ver isso. Observando sua figura se aproximando, um brilho feroz passou por seus olhos. E, no momento em que você estava prestes a passar por ela, ela caiu com um baque bem aos seus pés. Em seguida, deitada no chão, fingiu uma expressão de incredulidade. Por que você me empurrou? Será que eu não posso ficar junto com a Yan Yan de jeito nenhum? Vendo você dar uma risadinha discreta, você pisou diretamente na mão que o pequeno animal usava para se apoiar no chão. E então foi em direção a Liu Huyan. O pequeno animal ficou atordoado na hora. Logo depois, soltou um grito de dor. Yan Yan, estou com tanta dor. Esse irmão com certeza não fez de propósito, você não pode culpá-lo. Enquanto você se dirigia a Liu Huyan, você parou bruscamente e então apontou para a câmera acima. Você está pensando em... Tem câmera aqui. Se quer fingir um acidente, não podia escolher um ponto cego sem câmera. Essa cena aconteceu tão rápido que Liu Huyan e Qing Yao nem perceberam como o pequeno animal caiu. Mas Liu Huyan, que conhecia bem seu caráter, acreditou em você sem hesitar. Ela olhou para o pequeno animal no chão com expressão complexa. Pequeno animal. Como eu nunca percebi antes que você gosta tanto de atuar. O tom decepcionado de Liu Huyan foi como uma faca cravada no peito do pequeno animal.
Ela abriu a boca, mas instantaneamente não conseguiu dizer uma palavra. Vendo que o pequeno animal não pretendia continuar causando problemas, você continuou andando para fora do hospital. Vamos. Deixe esse jovem senhor pensar direito sozinho. Liu Huyan também não olhou mais para o pequeno animal, e imediatamente deu passos largos para te acompanhar. O pequeno animal, deitado no chão fingindo fraqueza, você estendeu as mãos para segurar Liu Huyan no colo e riu baixinho. Minha esposa, seus pés nobres não são adequados para andar. Daqui para baixo, o pequeno Mu estará a seu serviço. Então, sob o olhar do motorista Tio Wang e da assistente Qin Yao, você carregou Liu Huyan em direção à vila com passos largos. Chegando à sala de estar da vila, você colocou Liu Huyan no sofá e começou a tirar seus sapatos e aliviar sua armadura. Em pouco tempo, Liu Huyan estava deitada no sofá vestindo a roupa nova do imperador. Então ela ergueu a mão para você. Pequeno Mu, esta imperatriz quer comer carninha. E também pegue meu pijama para mim. Você, então, imitando os movimentos que viu na TV, respondeu com um sim meio que no ar. Enquanto você estava na cozinha preparando a comida, Liu Huyan, deitada no sofá, de repente teve um pensamento muito estranho. Como vou me confessar para o Mujia mais tarde? Eu me entreguei completamente a ele. Que tal tentarmos o jogo da confissão de novo hoje à noite? Não acredito que vou perder algo desta vez. Rapidamente, sob sua habilidade, uma mesa de jantar farta foi apresentada diante de Liu Huyan. Senhora, o jantar está preparado. Este humilde servo vai carregá-la para a refeição. Ao ouvir que ias começar a fazer das tuas, Liu Huyan sentiu uma ideia peculiar surgir no coração. Os olhos dela brilharam. Pequeno Mu, diz-me, se o imperador descobrisse o nosso caso, ele ficaria furioso? Acabavas de levantar Liu Huyan ao ouvir isso e a tua cara escureceu. Está bem, está bem. Então é assim que Liu Huyan quer jogar? Logo a seguir, as tuas mãos que seguravam Liu Huyan hesitaram. Senhora, preocupa-se em vão. Não acha que assim é mais excitante? Liu Huyan ficou instantaneamente com o coração coçando com a tua resposta. Uma sensação de caso extraconjugal surgiu-lhe no peito. Depois do jantar, entraste rapidamente na casa de banho para deixar correr a água. Ao ouvir o som da água da casa de banho, Liu Huyan ficou subitamente confusa. Ela ainda nem tinha começado seu jogo de confissão. Como é que hoje iam diretos ao assunto? Mas confusão à parte, sob a influência do som da água a correr, Liu Huyan entrou naturalmente na casa de banho. 3 horas depois, quando a carregaste para fora da casa de banho novamente, Liu Huyan só tinha um pensamento na cabeça. Arrependimento, arrependimento imenso. Por que é que ela tinha que querer fazer confissões? Será que o jogo de confissão era mesmo necessário? Nunca mais vou jogar ao jogo da confissão. Na manhã seguinte, ao acordar, Liu Huyan viu as roupas colocadas na mesa de cabeceira e sorriu involuntariamente. Desde que te mudaste para cá há 1 ano, ela sentia que a sua vida se tinha tornado muito melhor. Só que ela não conseguia perceber por que razão, em cada jogo de confissão, ela saía a perder. Da primeira vez, perdeu o primeiro beijo. Da segunda vez, foi vista nua. Da terceira vez, aquele porco grande deu-lhe um susto. Sempre que tomava banho. Da quarta vez, perdeu a retaguarda. Da quinta vez, nem a frente se salvou. A sexta vez, então, foram logo 3 horas para começar. Os ossos pareciam quase desmontados. Ao pensar nestes jogos de confissão um por um, Liu Huyan ficou irritada no instante. Não pode ser. Esta noite tem que confessar mais uma vez. Tenho que contar ao irmão Mu tudo sobre o assunto do pequeno animal. Foi nesse momento que tu abriste a porta e entraste. Senhora, está na hora de comer. Este humilde servo vai levá-la para baixo. Enquanto dizias isso, levantaste Liu Huyan ao colo e levaste-a as escadas abaixo. Depois do almoço, Liu Huyan calçava os sapatos enquanto dizia: Pequeno Mu, não precisas de fazer o jantar hoje. Mais tarde, passo para te buscar. Vamos à festa de aniversário da Chun Chun. Ao ouvir isto, tu sorriste e acenaste com a cabeça. Está bem. Senhora, espero em casa que venha buscar-me. E depois de Liu Huyan sair, olhaste para o calendário pendurado na parede e murmuraste: faltam só os últimos 3 dias. O tempo chegou rapidamente às 5 da tarde. Foi então que Liu Huyan empurrou de repente a porta da vila. Tu, que estavas quase a adormecer no sofá, ouviste o som e endireitaste-te apressadamente. Senhora, já voltou tão cedo? Ao ver isto, Liu Huyan espreguiçou-se. Tudo culpa tua. Andaste a mexer em mim durante 3 horas ontem à noite. Ando sem energia o dia todo.
Diz lá, como é que me vais compensar? Ao ouvires isto, tu soltaste uma risadinha. Que tal? À noite, este pequeno Mu servir a senhora mais algumas vezes para repor a glucose? Liu Huyan ficou instantaneamente com o rosto corado. Pronto, arranja-te rapidamente. Prepara-te para sair. A Chun Chun já me apressou várias vezes. Às suas ordens, senhora. Enquanto dizias isso, corriste para o quarto e mudaste de roupa. Meia hora depois, o Maibach parou firmemente em frente a um local chamado Salão de Negócios Imperial. Depois de saíres do carro, olhaste para o letreiro à tua frente. E concordaste, acenando com a cabeça. Este lugar combina muito com a minha persona. Gosto. Liu Huyan, que se preparava para sair do carro atrás, ao ouvir isto, olhou para ti com curiosidade. Pequeno Mu, por que é que pareces tão feliz? O que é que combina tanto com a tua persona? Ao ouvir o chamamento, apressaste-te a ir para o lado do carro. Minha grande senhora, não é nada. Com licença, desculpa. As vossas interações íntimas atraíram instantaneamente uma multidão de olhares. E Zuan Shun, o aniversariante, também se apressou a aproximar-se, convidando-te a ti e a Liu Huyan a sentar-se. Mas mal se sentaram, viste que à tua frente e a de Liu Huyan estava colocada uma taça de vinho cada um. Então, empurraste diretamente o vinho da frente de Liu Huyan, pegando num copo vazio ao lado, serviste água quente. Minha esposa, faltam 2 dias para a visita da sua parente. Não é apropriado beber agora. Beba água em vez de vinho. Nos olhos de Liu Huyan, deixou transparecer um breve sorriso de felicidade e assentiu levemente. Ao lado, o Anshun sentiu como se levasse uma onda repentina de indiretas de casal. Enfiou-lhe algo na boca de forma abrupta e intensa, por um momento esquecendo que ele era o protagonista do dia. Mas, naquele instante, uma voz inoportuna ecoou. Ora, Yanya nem disse nada, e você já está com tanta pressa de decidir por ela. Assim que as palavras terminaram, viram o pequeno desgraçado entrar pela porta, puxando sua irmã, a pequena querida. Liu Huyan, ao ouvir isso, olhou resignada para o pequeno desgraçado, mas ele parecia estar um tanto deslocado, como se faltasse um tom maior, pois interpretou o olhar de Liu Huyan como aprovação. Num instante, ele sorriu todo convencido. Depois, fingindo-se descontraído, caminhou até ao teu lado. Garoto, este não é o seu lugar. Saia daí, seu maldito, com essa cara de quem quer tomar o lugar dos outros. Instantaneamente, até a fingida de inocente ao lado não aguentou mais ver. Seu maldito, o que você quer dizer? Eu te convidei para minha festa de aniversário? Você vem sem ser convidado e ainda é tão arrogante. Wan Yan, você ousa se levantar? Ei, senhorita Zuan. Este senhor Xiao tem um pequeno problema na cabeça, provavelmente perdeu o juízo. Por favor, tenha paciência com ele. O maldito ficou com uma cara de quem comeu bosta, apontou para você com raiva e disse, o que você disse? Sabe quem é meu pai? Você deu uma risadinha. Como assim? Você nem conhece seu próprio pai? Que criança coitada. O maldito ficou furioso, apontou para você pronto para xingar, mas você não lhe deu chance de falar. Ah, o grandioso herdeiro da família Xiao nem sabe quem é o próprio pai. Realmente, todos os anos aparece um caso bizarro. Este ano tem mais ainda. Parece que a família Xiao vai virar notícia. A pequena adorável ao lado ficou pasma. Ela não esperava que seu irmão, entre esses playboys de Jianshen, pudesse se humilhar tanto. Então ela apontou para o nariz do maldito e gritou, seu maldito, volte para casa agora, senão vou bloquear seus cartões de crédito. O maldito mudou de cara na hora. Não esperava que sua irmã não o ajudasse, mas ainda o prejudicasse mais. E enquanto o maldito estava sem saber o que fazer, você falou novamente, senhorita Xiao, cuidado, cuidado. Seu irmão tem problemas cardíacos. Ele pode desmaiar de raiva a qualquer momento. Ao ouvir isso, os olhos do maldito brilharam. Ele segurou o peito, cambaleou e caiu em direção a Liu Huyan. Mas você já tinha previsto essa jogada. No instante em que ele caiu, você chutou com força. O maldito ficou possesso. Por um momento, esqueceu que estava fingindo um ataque cardíaco, pulou e apontou para você, xingando. Você ousa me chutar? Sabe quem é meu pai para ousar me chutar? Com isso, ele fez uma pose de quem ia lutar e avançou para você. Mas foi quando Liu Huyan gritou friamente. Chega, seu maldito! E ainda fui te buscar no aeroporto ontem. Se soubesse que você era assim.
Não me importaria se morresse no estrangeiro. O maldito, vendo o olhar gelado de Liu Huyan, murchou como um balão vazio. Caiu no chão completamente derrotado. Vendo isso, você se apressou para acalmar Liu Huyan. Minha esposa, não se irrite, não se irrite. Vamos dar um sorriso. Não deixe um desmiolado estragar seu humor. Ao ouvir desmiolado, o rosto frio de Liu Huyan se desfez. Chato, você não viu que eu estava falando? Só sabe me fazer rir. Seu pequeno Muzi é muito malvado. A fingida de inocente ao lado ficou paralisada. Essa era a amiga de gelo que ela conhecia? Ela também tem esse lado? Já o maldito caído no chão estava cheio de rancor. Ele pegou a chaleira de água quente e a atirou na direção de Liu Huyan. Quando todos pensaram que Liu Huyan seria atingida pela chaleira, você apareceu atrás dela. Abraçou-a firmemente. Uf! A chaleira caiu no chão. A água fervente espalhou-se sobre você. A sensação de queimadura fez você engolir em seco, mas mesmo com dor, continuou provocando Liu Huyan. Minha esposa, o pequeno Muzi a protegeu. Só dói um pouquinho. Liu Huyan, vendo você coberto de vapor, entrou em pânico. Irmão Mu, você está bem? Está doendo? Não é nada grave. Mas se minha esposa puder ligar para o 119, seria melhor. Zuan Shun também mandou o garçom chamar um médico. Afinal, este clube tem pessoal médico. Enquanto isso, o maldito sentado no chão, como se tivesse medo de não ser notado. Começou a zombar de você, garoto. Viu só? Isto é o que acontece quando se ofende o seu maldito. Você vai. Ele não terminou a frase. Quando ouviu a voz gelada de Liu Huyan, seu maldito, isso não vai acabar assim. Se a família Xiao não der uma satisfação, então a família Xiao em Jianshen não precisará mais existir. A pequena adorável ao lado também ficou chocada com a atuação do irmão idiota. Ela rapidamente pegou o celular e ligou. Pai. Seu filho querido irritou a irmã Yanya. Ela disse que se não houver satisfação, a família Xiao vai à falência. O senhor mesmo resolva. Não se sabe o que foi dito do outro lado da linha. A pequena adorável desligou o telefone desanimada. Nesse momento, o médico chegou. Depois de tratar seus ferimentos, disse, agora não há problemas graves. Só a pele vai ficar um pouco feia. Mais tarde, vá ao hospital fazer uma correção. Ouvindo que você realmente não estava mal, Liu Huyan, ignorando a reação de todos presentes, se jogou em seus braços e começou a chorar alto. Você me assustou, irmão Mu. Por pouco pensei que você... Mas antes que ela terminasse, você tapou a boca dela rapidamente. Com medo de que, se ela continuasse, você realmente se ferraria. Foi nesse momento. Não se sabe qual acompanhante masculino gritou, seu maldito, para onde vai? Ao ouvir o nome do maldito, o olhar de Liu Huyan ficou afiado, seu maldito. Desta vez, se eu não te mandar costurar na máquina, eu, Liu Huyan, mudo de sobrenome. E ao passar pela pessoa paralisada no local, diante daquele pequeno animal, você se aproximou de Liu Huyan com um olhar lamurioso e soluçou, minha esposa, senhora. Temo que você não aguente. Depois de dizer isso, sem se importar com a reação dos outros, ele o ajudou a se levantar e o conduziu para fora. Enquanto as duas figuras gradualmente desapareciam, Zuan Shen, como anfitrião da festa de aniversário, franziu a testa pela primeira vez. Olhando para a querida, ele disse, querida, eu te considerava um bom amigo. Por isso te convidei para minha festa de aniversário. Mas é assim que você me trata? Trazendo esse idiota para causar confusão. Ao ouvir isso, querida entrou em pânico. Não, Zuan Shen. Deixe-me explicar. Não precisa dizer mais nada. De agora em diante, todas as cooperações entre a família Zuan e a família Xiao estão canceladas. E você não é mais meu amigo. Zuan Shen disse imediatamente. Pegou sua mochila e foi em direção à porta. Os outros, vendo isso, também se manifestaram, recusando qualquer cooperação com a família Xiao. Depois de ouvir essas palavras, querida ficou com o rosto lívido e olhou para o pequeno animal com um sorriso frio. Agora, em toda a cidade de Jianshen, ninguém mais vai cooperar com a família Xiao. Está satisfeito agora? Quanto mais querida falava, mais furioso ficava. Ele pegou uma cadeira ao lado e a jogou com força contra o pequeno animal. Naquele momento, o patriarca da família Xiao, Xiao Gou, também apareceu na entrada do camarote. Vendo a cena, seus olhos quase saltaram de raiva e ele gritou, querida, como ousa bater no seu irmão? Bater nele?
Eu queria matá-lo. Eu nunca esperei que vocês me ajudassem em nada. Só pedi que não atrapalhassem. Mas agora, por causa do comportamento estúpido do seu filho, mais da metade das empresas de Jianshen estão rompendo contratos com a família Xiao. Agora não temos mais nada. De agora em diante, vocês dois que se virem sozinhos. Não vou mais me importar. Dito isso, querida não deu mais atenção ao pai e ao filho que estavam paralisados, pegou sua bolsa e saiu. Enquanto isso, no hospital, o diretor, que já havia saído do expediente, ao saber que você estava queimado, voltou correndo sem parar. Senhorita, genro, o médico já está preparado. Vamos entrar diretamente. Genro, Liu Huiyan, ao ouvir esse tratamento, ficou surpresa e corou intensamente. Ela lançou um olhar feroz para o velho à sua frente. Vamos entrar primeiro. Estou com frio e dor. Você não se importava com o que os dois pensavam? Por que agora você sentia que suas costas inteiras não eram mais suas? Os três caminharam rapidamente para dentro do hospital. Por acaso, um casal de idosos passou por eles na entrada. Mas vocês não notaram que, ao ver você, o casal de idosos ficou paralisado, com os olhos cheios de incredulidade. Depois de tudo resolvido, você estava deitado na cama do hospital, já 3 horas depois. Olhando para Liu Huiyan, com o rosto cansado, você disse, Xiao Muzi, não é nada. Vá descansar primeiro. Ao ouvir isso, Liu Huiyan resistiu. Não, vou ficar aqui para cuidar de você. Se não, tenho medo que algo aconteça com você. Hoje, Xiao Muzi não pode servir a senhora. É uma pena. Originalmente, eu queria nutrir a senhora à noite. Dizendo isso, você olhou para ela com um rosto culpado, como se fosse Liu Huiyan quem estivesse em desvantagem. Liu Huiyan revirou os olhos para você e disse com raiva, desculpe. Xiao Muzi, eu realmente não imaginava que o pequeno animal fosse esse tipo de pessoa. Fui eu que te envolvi nisso. Você não foi quem me machucou. Por que está se desculpando comigo? Além disso, proteger você é o que devo fazer. Você ficou confuso com o pedido de desculpas repentino de Liu Huiyan. Você nunca teve muita simpatia por aquele tipo de playboy rico e problemático. Enquanto vocês conversavam no quarto do hospital, vocês não perceberam que, do lado de fora, havia 2 velhos espreitando sorrateiramente na porta do quarto. Um rico vestido com elegância falou primeiro. Lao Mu, você viu claramente? Aquele garoto se parece muito conosco. O velho mais idoso disse com um sorriso constrangido, eu não sou cego, só não consigo entender. Nossos filhos estão bem. Por que apareceu de repente um garoto que se parece tanto conosco? Será que houve uma troca? Já mandei fazer um teste de paternidade com o 3º e o 4º. Então saberemos. Na manhã do 4º dia, quando Liu Huiyan sentiu toques familiares e garras, ela ficou atordoada. Isso não é um hospital? Como ainda há toques e garras? Não. Ontem à noite, parecia. Lembrando-se de que escovou os dentes 4 ou 5 vezes na noite passada, o rosto de Liu Huiyan ficou vermelho instantaneamente. Ela se levantou para acender a luz do quarto, mas com esse movimento, uma atmosfera ambígua envolveu vocês dois. Quando você estava prestes a dar o próximo passo, a porta foi subitamente batida. Yan, irmão Mu, vocês estão aí? Vim visitar vocês. Ao ouvir a voz de Zuan Shun, Liu Huiyan apressou-se em dizer com urgência, tire as garras rápido. Se a Shun entrar e nos ver assim, não teremos como nos explicar. Não se sabe quanto tempo depois, quando Liu Huiyan abriu a porta e viu Zuan Shun. Ela ficou um pouco surpresa. Shun, como você veio? Zuan Shun balançou a lancheira que segurava na mão para Liu Huiyan. Infelizmente, o irmão Mu sofreu o acidente na minha festa de aniversário. Por cortesia e obrigação, eu tinha que vir ver como ele estava. Foi quando os dois entraram no quarto, e o teu estômago, deitado na cama, começou a roncar alto. Ao perceber o movimento do irmão Mu, Zuan Shun não conseguiu conter o riso e disse a Liu Huiyan ao lado. Vê só, sabia que vocês não tinham comido. Trouxe comida de propósito para vocês. Liu Huiyan também não resistiu e esfregou a barriga um pouco vazia, mas estava em melhor estado do que tu, afinal, tu a tinhas alimentado na noite anterior. Senhorita Zuan Shun, não vou ser educado convosco. Estou morto de fome. Não comi nada ontem à noite e ainda trabalhei arduamente. Ignorando a dor nas costas, levantaste rapidamente, pegaste na marmita que Zuan Shun segurava e acenaste com a mão de forma despreocupada. Mas esse movimento pareceu agravar as tuas lesões nas costas, fazendo-te franzir o senho de imediato. Rapaz, o que se passa? Estás bem?
Ao ouvir isto, olhaste para Liu Huyan com surpresa. A forma como ela te chamou rapaz parecia ser algo que só a família de Liu Huyan costumava fazer. Não é nada, só um pouco de dor. Não tem importância. Com a minha querida esposa aqui, o pequeno Mu não teme nada. Ficaste surpreendido apenas por um instante, rapidamente mudaste de assunto, mas isso fez com que as duas mulheres não conseguissem conter uma gargalhada. Zuan Shun, enquanto ria, olhou-te com atenção e disse, a sério, sinceramente, se não fosse por causa da Liu Huyan, também gostaria de te conquistar. É bonito, atencioso e ainda proporciona um excelente apoio emocional. Quem não gostaria de um homem assim? Disse Liu Huyan a rir. Pronto, vou a casa buscar algumas mudas de roupa. Vou ficar contigo no hospital nos próximos dias. Como ordenar, minha querida esposa? Fizeste uma reverência respeitosa e devota a Liu Huyan. Vendo que Liu Huyan ia embora, Wan Shun também se sentiu desconfortável em ficar sozinha contigo. E assim as duas saíram do quarto de mãos dadas. Depois de as duas mulheres saírem, não pudeste deixar de calcular o tempo novamente. Faltavam 2 dias. Afinal, devias ir ou não? Foi nesse momento que 2 visitantes inesperados entraram no quarto. Ao ver os pais de Liu Huyan, que acabavam de entrar, ficaste surpreendido. Pai? Mãe? O que estão a fazer aqui? Seu rapaz, não estamos a seguir rigorosamente as tuas instruções, para não deixar a Liu Ya saber da nossa relação. Liu Zikan, ao ver o teu olhar estranho, ficou irritado. Foste tu que não os deixaste contar a Liu Huyan, e agora estás a fazer-te de inocente? Não pudeste deixar de esfregar o nariz e não disseste mais nada. Li Qingja, ao ver o teu constrangimento, sentiu um aperto no coração. Já tinha investigado o que aconteceu na noite anterior. O genro lesionou-se para proteger a filha. Isso fez com que Li Qingja, tua sogra, te olhasse com um olhar ainda mais terno. Rapaz, a mãe agradece-te. Obrigada por protegeres a Liu Yan. Tens razão, mãe. O pai também te agradece. Se não fosse por ti, a Liu Yan podia ter ficado desfigurada. Lembra-te de que naquela altura a Liu Huyan estava sentada na cadeira. Se não fosse o irmão Mu a desviar-se, aquela chaleira de água a ferver podia ter-lhe acertado em cheio na cara. As consequências seriam impensáveis. Pai, mãe, não digam isso. A Liu Yan é minha esposa. Se não a proteger, quem o fará? Além disso, não foi nada de grave. Liu Zikan e Li Qingja trocaram um olhar, profundamente comovidos e ainda mais satisfeitos contigo como genro. A tua mãe levantou-se às 4 da manhã para cozinhar esta canja de galinha para ti. Bebe-a depressa para recuperares as forças. Liu Zikan apressou-se a levantar a marmita que tinha na mão e abanou-a para ti. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Tu, que cresceste num orfanato, nunca tinhas experimentado algo chamado amor paternal e maternal. Num instante, não conseguias conter as lágrimas. Meu querido, por que estás a chorar? A mãe está aqui. Li Qingja, emocionada ao ver esta cena, também não conseguiu evitar e começou a chorar. Mãe, não chores, por favor. Se chorares, perdes a beleza. Tu adoras estar bonita. Ao ver as lágrimas de Li Qingja, apressaste-te a consolá-la. Está bem, vou ouvir o rapaz. A mãe não chora mais. Bebe depressa a canja. Se for boa, a mãe traz-te mais amanhã. Li Qingja sorriu, limpou as lágrimas e instou-te. Pegaste na canja de galinha e bebeste-a, gole a gole. Esta cena fez com que o casal de idosos, que ontem ainda estava a espreitar às escondidas, se sentisse ainda mais angustiado. Embora naquele momento ainda não soubessem se o jovem à sua frente era ou não seu filho. Sua mãe acordou às 4 da manhã para cozinhar essa canja de galinha para você. Beba logo para fortalecer o corpo. Liu Zikan rapidamente ergueu a marmita que trazia nas mãos e balançou-a na sua direção. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Cresci num orfanato. Você nunca tinha experimentado esse tipo de coisa chamada amor de pai e mãe. Por um momento, não conseguiu se conter. As lágrimas escorreram. Meu bom menino, por que está chorando? A mãe está aqui. Comovida, Li Qingja viu a cena e também não resistiu, começando a chorar junto. Mãe, não chore, senão vai perder a beleza. A senhora que mais gosta de se cuidar. Vendo Li Qingja com os olhos marejados, você se apressou em consolá-la. Está bem, vou ouvir o menino. A mãe para de chorar. Beba logo, menino. Se for gostoso, a mãe traz mais amanhã. Li Qingja sorriu, enxugou as lágrimas e lhe incentivou. Você pegou a canja de galinha e foi bebendo gole a gole. Essa cena, do lado de fora do quarto do hospital.
fez com que o casal de idosos, que ontem espreitava às escondidas, se sentisse ainda mais apertado no coração. Embora naquele momento, eles ainda não soubessem se o jovem à sua frente era ou não filho deles. Mas ao ouvir você rindo com os pais dos outros, desfrutando do carinho de outro casal de idosos, o coração deles ficou amargo. Por outro lado, Liu Huyan, longe do hospital dele. Depois de entrar no Maibach, seu rosto ficou completamente gelado. Xiaqin, entre em contato com o departamento jurídico, colete todas as provas que possam comprovar que Xiao Shoshin tem problemas. Mande-o para dentro. Ao mesmo tempo, cancele todas as cooperações com a família Xiao. E publique um anúncio. O grupo Shenshou encerra permanentemente a cooperação com a família Xiao. Certo, presidente Liu. Mais alguma instrução? Qin Yao respondeu respeitosamente ao lado. Leve-me de volta à vila. Antes de o irmão Mu receber alta, trabalharei no hospital. Sem assuntos importantes, não me contate. Certo, presidente Liu. Mas naquele momento, o celular de Qin Yao tocou. Ao ver o identificador de chamadas, ela ficou surpresa. Talvez por não atender por muito tempo, chamou a atenção de Liu Huyan, que perguntou curiosa. De quem é a ligação? Presidente Liu, é do Sr. Mu. Atenda. Viva a voz. Sobre você ligar para Qin Yao, era algo que Liu Huyan não podia deixar de ter curiosidade, mas isso não significava que ela desconfiasse de você. Olá, camarada Xiaqin. Peço desculpas por ligar assim, mas estou internado agora. A presidente Liu volta amanhã para a licença. Em casa não tem mais os curativos que a presidente Liu costuma usar. Você poderia comprar alguns para mim? Ao ouvir suas palavras, os três ali presentes inspiraram profundamente ao mesmo tempo. O ar ficou estranhamente silencioso. O principal motivo pelo qual Liu Huyan inspirou profundamente foi você lembrar tão claramente do estoque dessas coisas em casa. Já Qin Yao e o motorista Tiu Wang temiam que essa ligação piorasse ainda mais o humor já ruim da presidente Liu. Camarada Xiaqin, você está ouvindo? Estou. Qual marca presidente Liu precisa? Após encontrar o olhar de Liu Huyan no retrovisor, Qin Yao respondeu rapidamente. 7 espaços, modelo diurno 245 mm, modelo noturno 275 mm. Um pacote de absorventes. Obrigado, camarada Xiaqin. Certo. Então, irmão Mu, descanse primeiro. Qin Yao desligou o telefone com cuidado, olhou novamente para Liu Huyan pelo retrovisor. Suspirou levemente aliviada. Enquanto isso, no escritório da presidência da família Xiao, a pequena querida estava ligando ansiosamente, tentando encontrar uma saída para a família Xiao, mas só recebia portas fechadas. A pequena querida sabia que agora era realmente irreversível. Olhando para o cachorro sentado à sua frente, ela riu com desdém. Viu? Seu filho perdido conseguiu mandar a família Xiao para o inferno. Agora está satisfeito? Nesse momento, Xiao Zhao já não tinha mais a intenção de culpar a pequena querida como no hotel, com o rosto todo sorridente. Bajulou. Filha, eu também estava preocupada com seu irmão. Queria que ele se casasse logo. Ele só cometeu um pequeno erro, não foi? A pequena querida ignorou completamente as palavras do cachorro, olhando friamente para ele. A partir de hoje, vou cortar todas as relações com você e com aquele perdido. Também retirarei todos os seus privilégios. Dou a vocês um dia para se mudarem da vila. Que ai, eu sou seu pai, ele é seu irmão. Você não pode nos tratar assim. Ao ouvir as palavras da pequena querida, o cachorro rebateu imediatamente, tentando usar os laços familiares para conter a pequena querida, afinal esse truque sempre funcionava. Você ainda tem coragem de dizer que é meu pai? Mamãe antes de morrer me deu 3 chances para dar a vocês. Mas eu já dei mais de 3 chances, não dei? Agora a irmã Huyan já começou a investigar. Aquele idiota do Xiao Shushin. Quanto a você, a pequena querida não disse mais nada. Mas aquele instantaneamente fez o rosto do cachorro se encher de pavor, sem ousar dizer mais uma palavra. Ela sabia. Dessa vez, a pequena querida estava completamente decidida a lidar com ela e seu caso. Quando Liu Huyan chegou novamente ao hospital, acabou vendo algo que a surpreendeu. Naquele momento, seu irmão mais novo, Liu Shalai, estava sentado na frente da sua cama, descascando uma maçã com cuidado. Vendo isso, Liu Huyan perguntou confusa, Shalai, por que você veio ao hospital? E quando você conheceu o irmão Mu? Liu Shalai, que descascava a maçã com cuidado. Ao ouvir a voz de Liu Huyan, seu movimento congelou.
Virou a cabeça rigidamente para olhar para Liu Huyan. Irmã, por que você voltou tão rápido? Só vim ver meu cunhado, não se importe, por favor. Ao ouvir esse tratamento, o coração de Liu Huyan involuntariamente ficou um pouco corado, como se seus segredinhos tivessem sido descobertos. Ela olhou para Liu Xiaolai com vergonha e raiva. O que você está falando bobagem? Eu e o irmão Mu ainda não registramos o casamento. Por que você está me chamando assim? Ah, não é questão de tempo, irmã? Mas Xiaolai, você já pode ir embora. Quando os irmãos estavam prestes a iniciar uma batalha teórica, você, encostado na cama do hospital, tossiu rapidamente. Ao ouvir sua voz, Liu Zican ficou um pouco confuso, mas mesmo assim o chamou. Tudo bem, cunhado. Quando tiver tempo, venho visitá-lo de novo. Melhore logo. Ao ouvir isso, você sorriu levemente e acenou com a mão, dizendo, entendi, volte para as aulas. Depois que Liu Zican saiu, Liu Huyan finalmente olhou para você, impaciente. Xiao Muzi, confesse direito. Como é que você conheceu meu irmão, esse diabinho? Você, que estava comendo uma maçã, ouviu. Ao ser questionado por Liu Huyan, você hesitou por um momento, depois explicou. Zican veio te procurar um dia. Mas você não estava, então fiz uma refeição para ele. Depois disso, ele começou a vir sempre. Com o tempo, nos conhecemos. É assim? Quando você sair do hospital, vou te levar para conhecer meus pais. Se eles concordarem, a gente pode se casar. Nesse momento, Liu Huyan já tinha esquecido completamente o motivo principal de ter te procurado no início. Estava totalmente numa vibe de apaixonada. Ah, casar? Esposa, quando foi que chegamos a esse ponto? Ao ouvir a palavra casamento, você olhou incrédulo para Liu Huyan. Como assim? Xiao Muzi, você vai querer ser um cafajeste? Eu já estou gerando pequeno Mu na minha barriga. Você não pode me abandonar. Dizendo isso, ela não se esqueceu de estender a mão levemente sobre o ventre, como se já houvesse uma pulsação de vida ali dentro. Não, Xiao Muzi, fala com honestidade. A gente nem namorou direito e já vai pular direto para o casamento, não é muito rápido? E eu nem tenho 22 anos ainda. Não quero saber, Xiao Muzi. Você é meu, e só meu. Ela não ligava para suas desculpas. Começou a se jogar no chão e espernear. Então, Xiao Muzi, quer fazer de novo para afirmar melhor a gestação do pequeno Mu? Lembrando do pequeno Mu que Liu Hui acabará de mencionar, você não conseguiu evitar imaginar como seria a criança. Perguntou com um sorriso malandro. Suas palavras fizeram a mente de Liu Huyan se encher com a imagem de você brincando com bolhas no banheiro. A respiração até ficou um pouco ofegante. Liu Huyan não pôde deixar de olhar o céu lá fora e reprimir a agitação interna. Mordendo o lábio inferior, balançou a cabeça. Xiao Muzi, não se deve fazer coisas obscenas à luz do dia. De noite está bem? De noite, faço tudo o que você quiser. Está bem. O que a esposa disser, é o que vale. Xiao Muzi obedece. Mas quando o homem fica animado, é fácil se livrar com algumas palavras? Você, ao terminar de falar, baixou a cabeça com um ar levemente magoado, como se Liu Huyan tivesse feito algo terrível. Ao ver isso, Liu Huyan ficou extremamente desconfortável por dentro. Depois de hesitar um pouco, Liu Huyan apontou para seus próprios lábios vermelhos e disse, fracamente, aqui, pode ser? Ao ouvir isso, seus olhos brilharam imediatamente e você começou a balançar a cabeça ansiosamente. Aquele dia também era o último do contrato. Quando Liu Huyan acordou, ainda estava com as garras e a trava de segurança. Sentindo a trava, Liu Huyan não pôde evitar fechar os olhos, sorrindo feliz e bobamente. Foi nesse momento que a porta do quarto do hospital foi empurrada silenciosamente, sem que ninguém soubesse quando. Li Qingja, com cara de culpa, e Liu Zican observavam discretamente a situação dentro do quarto. Só depois de um tempo, como se não tivessem encontrado o alvo, respiraram aliviados. Huyan não está. Deve ter ido descansar em casa ontem à noite. Mas sinto que estamos agindo como ladrões. Liu Zican também sentiu o mesmo, mas aquele garoto maldito tinha pedido especificamente para dar uma surpresa para Liu Huyan. Então eles só podiam esconder. Não tem jeito, o genro quer dar uma surpresa para Huyan. O que podemos fazer? Espera, aquilo é. No momento em que Liu Zican se preparava para entrar no quarto e te acordar, suas pupilas se contraíram incontrolavelmente. Porque no sofá ao lado estava jogado um monte de roupas de mulher. Se não me engano, são de Liu Huyan. Isso significa, ao pensar nisso,
Liu Zican e Li Qingja desviaram o olhar involuntariamente para a cama do hospital, vendo você dormindo profundamente debaixo das cobertas. Ficaram em silêncio por um longo tempo, trocaram olhares e depois se viraram silenciosamente para sair. Mas nessa hora, Liu Huyan pareceu ter ouvido o barulho. Ela enfiou a cabecinha para fora das cobertas. Olhou confusa para as duas costas familiares. Pai, mãe, o que vocês estão fazendo aqui? Espera, aqui é o hospital. Pai, mãe, saiam rápido. Estou sem roupa. Ao ouvir a voz familiar, Liu Zican e Li Qingja trocaram olhares amargos e aceleraram o passo para fora do quarto. Nesse momento, Liu Huyan estava apavorada, como se tivesse esquecido da existência da trava. Mexeu o corpo involuntariamente. Chamou baixinho. Xiao Muzi, levanta rápido. Meus pais chegaram. Anda, sai daqui. Você abriu os olhos sonolentos e perguntou confuso. Veio só por vir. Medo de quê? Tá bem, continua dormindo. Eu vou lá fora conversar com os pais. Naquele momento, Liu Huyan só tinha olhos para você. Ela não queria que você passasse por nenhum constrangimento na frente dos pais, então decidiu ir primeiro sondar a opinião deles. Se eles se importassem, ela contaria toda a gentileza que você demonstrou por ela ao longo do último ano. Na mente de Liu Huyan, Liu Zican e Li Qingja sempre foram muito abertos. Depois de ouvir, com certeza aceitariam sua existência. Mas antes que Liu Huyan desse alguns passos, a porta foi empurrada de novo, e Li Qingja espreitou para dentro. Ao ver Liu Huyan completamente vestida, ela puxou Liu Zican para entrar novamente, ainda segurando a marmita térmica de ontem. Antes que Liu Huyan reagisse, Li Qingja, com um sorriso nos olhos, olhou para você deitado na cama. Huyan acordou. Rápido, faz o genro levantar e tomar a canja de galinha, para ele se recuperar bem. Pai, mãe, por que vieram tão cedo hoje? Ainda não são nem 6 horas, né? Foi quando você também notou Li Qingja e Liu Zican, olhando para eles com surpresa. Sem perceber a presença de Liu Huyan, essa cena parecia incrível para ela. Pai? Mãe? Meu irmão mais novo já chama eles de pai e mãe. Quando foi que se conheceram? Seu pestinha, sua mãe estava com medo de você passar fome. Foi dormir ontem antes das 7. Levantou às 3 da madrugada para fazer a canja de galinha para você. Levanta e toma. Obrigado, pai e mãe. Mãe, você é tão boa para mim, sou tão feliz. Com a consciência um pouco mais clara, você começou a fazer graça de novo. Li Qingja, radiante, olhou para você e, contente, começou a servir a canja. Meu rapaz, fico feliz que você goste. Como está se sentindo? Ainda dói? Quer chamar o médico para dar uma olhada? Ver como está o resfriado. Já estou muito melhor. Cuidaram na hora da cintura. Não teve muito impacto. Os três conversavam como se estivessem sozinhos, deixando Liu Huyan, a filha legítima, de lado. Isso foi difícil para Liu Huyan aceitar, mas ao ver como Liu Zican e Li Qingja gostavam de você, ela não pôde deixar de fechar os olhos com um sorriso feliz. Foi quando você, depois de se vestir apressadamente sob as cobertas, de repente se deu conta de um problema. Rapidamente virou a cabeça para olhar para Liu Huyan, que estava ao lado, sorrindo. Ferrou, fui descoberto. Sem querer, você murmurou em voz alta. E Liu Zican e Li Qingja ouviram claramente. Os dois velhos também sentiram um aperto no coração e se viraram para olhar para Liu Huyan, que estava ao lado, com os olhos semicerrados e um sorriso bobo. Para alívio deles, a expressão de Liu Huyan mostrava que ela não estava brava, mas sim gostando da situação. Meu rapaz, me explica uma coisa. Quando foi que você conheceu meus pais? E ainda chama eles de pai e mãe com mais naturalidade do que eu. Embora não estivesse te culpando, essa cena deixou Liu Huyan bastante curiosa para saber como você conseguiu isso. Senhora, isso foi um acidente. Acredite em seu Xiao Muzi. Xiao Muzi é leal a você, tão certo quanto o sol e a lua. Como se temesse que Liu Huyan não acreditasse. Sua voz ganhou um tom de indignação. Ao ver você voltar ao seu jeito irresponsável de sempre, Liu Zican, Li Qingja e Liu Huyan se entreolharam e caíram na risada. Seu pestinha, só sabe fazer palhaçada. Xiao Muzi, fala direito. Você, com uma cara de dengo, estalou a língua e, ao ver a canja de galinha na mesinha, não resistiu ao protesto do estômago. E disse baixinho, é que, pai, mãe, Huyan, vou comer primeiro. Tá bem, depois a gente conversa. Vendo você começar a tomar a canja avidamente, os três da família não te interromperam. Liu Zican, discretamente, olhou para o papel higiênico no lixo e para o cheiro que ainda pairava no quarto.
e a satisfação em seus olhos era impossível de esconder. Liu Huyan, como a envolvida, sabia muito bem e ficou completamente vermelha. Quem conhece o pai como a filha? Liu Huyan naturalmente percebeu o olhar satisfeito de Liu Zican, entre a alegria e a vergonha, pensou. O pai descobriu. Que vergonha! Só depois que você comeu e bebeu à vontade. Você olhou para Liu Zican e Li Qingja, sentados no sofá. Pai, mãe, por que vieram tão cedo hoje? Pensamos que a Huyan poderia ter voltado para dormir em casa, então viemos mais cedo para evitar cruzar com ela. Mas quem diria? Liu Zica olhou para os dois com um olhar cheio de significado, e também para o lixo ao lado da cama do hospital. Sem terminar a frase. Mas aquele olhar fez Liu Huyan, já um pouco envergonhada, se sentir ainda mais sem graça. Ela te encarou com um olhar feroz, cheio de repreensão. Ah, ah, ah. A Huyan estava preocupada comigo. Então ficou aqui para dormir comigo ontem à noite. Não foi um mal-entendido. Sentado na cama, você coçou a cabeça e explicou com um sorriso bobo. Li Qingja, porém, caçoou com um sorriso. Não tem problema, não tem problema. É melhor a Huyan ter ficado para cuidar de você. Assim podemos logo ter um neto para pegar no colo. Pai, dá um jeito na mãe. Olha o que ela está falando. Ao ouvir Li Qingja, a vermelhidão no rosto de Liu Huyan se aprofundou, e ela, insatisfeita, abraçou o braço de Liu Zican, fazendo um carinho. Vendo a filha agir assim, Liu Zican riu satisfeito. Sua mãe tem razão. Aproveitem que são jovens para ter alguns filhos logo. Eu e sua mãe podemos ajudar a cuidar. Mas antes que Liu Huyan pudesse responder, uma voz vinda de fora do quarto a interrompeu. Pai, mãe, vocês também vieram? Cunhado, trouxe aqueles pastéis de água e óleo do bairro antigo. Come logo enquanto está quente. Naquele momento, Liu Huyan entendeu. Ontem, você com certeza a enganou. Parece que, ao ficar desse jeito, ela já te aceitou como cunhado. Com certeza não é só por ter ido algumas vezes em casa. Almoçar algumas vezes é simples assim. Nesse momento, Liu Huyan até riu com raiva da sua jogada. Então você conquistou toda a nossa família de 4 pessoas, né? Xiao Mu, você é demais. Não sei se é por causa da sintonia, mas você pareceu entender o olhar de Liu Huyan, que era ao mesmo tempo irritado e divertido. Seu olhar cheio de significado para Liu Huyan a deixou confusa. Durante o dia todo, a família de Liu Zican ficou no hospital cuidando de você. Li Qingja, que acordou às 3 da manhã, agora se sentia um pouco culpada. Olhando para você com culpa, Xiao Mu, mãe está com sono, deixa Liu Yan ficar aqui com você. Amanhã mãe, já me recuperei quase completamente. Posso ter alta amanhã. Amanhã vou cozinhar para a senhora. A senhora descanse em casa. Você apressadamente interrompeu Li Qingja. Afinal, Li Qingja já estava idosa. Acordar tão cedo não era bom para a saúde dela. Está bem, mãe espera você em casa amanhã. Depois de se despedir de Li Qingja e os outros, Liu Huyan então sentou na beira da cama, olhando para você com carinho. Xiao Mu, não vai explicar? Como ficou tão íntimo dos meus pais? Você chama de mãezinha mais carinhosamente que eu. Você observava o rosto perfeito de Liu Huyan a menos de 30 centímetros de você. Você não pôde evitar engolir em seco. Xiao Mu, isso fica para depois. Agora, deixe o Xiao Mu vir te fortalecer um pouco. Do lado de fora do quarto, ainda estavam o casal de idosos. Eles ouviam os barulhos vindos de dentro. Por um momento, ficaram sem saber o que fazer. O relatório de paternidade já tinha saído. O quarto filho realmente não era deles. Então, a criança no quarto do hospital provavelmente era a que foi trocada. Mas, por 2 noites seguidas, os sons vindos do quarto deixavam o casal realmente chocado. A porta do quarto. Lao Mu, você acha que essa criança não sabe mesmo como cuidar do próprio corpo? Depois de se ferir tão gravemente, todos os dias assim, o homem de meia-idade chamado Lao Mu também estava sem saber o que fazer, e ele entendia o gosto dos jovens casais por essas coisas. É verdade, como ele não sabe cuidar um pouco do próprio corpo? E se algo der errado? O que será do futuro? O tempo passava. O casal foi da reclamação inicial para a surpresa, até a total insensibilidade. Já se passaram mais de 2 horas. Essa criança, como mulher, ela naturalmente sabia o que 2 horas significavam, especialmente com os barulhos altos vindo do quarto. Por um momento, o rosto envelhecido não aguentou. Até que, à meia-noite, o barulho no quarto desapareceu lentamente com um grito de surpresa.
Mas, no momento em que a mulher de meia-idade se preparava para empurrar a porta, um imprevisto aconteceu. De repente, uma enfermeira se aproximou. Olá. Por favor, não perturbem o paciente. Se precisarem de algo, podem procurá-lo durante o dia. Obviamente, o casal não esperava que, mesmo esperando tanto tempo do lado de fora, ainda houvesse um imprevisto. A mulher explicou, só queremos ver o rapaz no quarto. Não temos outras intenções. A enfermeira, acreditando ou não na explicação, apenas apontou gentilmente para o relógio na parede. Vocês dois deviam descansar primeiro. O paciente já sabe que vocês estão aqui. Se quisesse vê-los, já teria saído. Já é meia-noite. Por favor, não perturbem o paciente. O casal claramente não esperava que a enfermeira dissesse isso. Depois de se olharem, balançaram a cabeça resignados. Afinal, quem ficava naquele hospital particular era rico ou influente. A base da família Mu não estava em Jianshen, então não podiam forçar a situação. Depois que a enfermeira viu o casal ir embora, olhou de soslaio para o seu quarto. Um rubor súbito subiu em seu rosto sorridente. 2 ou 3 horas. A diretora Liu é realmente sortuda. Quantas mulheres teriam esse tratamento só em sonhos? Em um assento não muito longe, parecia que alguém esperava há muito tempo. Senhores, o que estão fazendo rondando a porta do meu quarto todos esses dias? Ao ver você aparecer, o olhar do casal involuntariamente se fixou no seu rosto. Os dois até tiveram um lampejo de confusão. Filho, podemos perguntar sobre sua família? A mulher de meia-idade não conteve a dúvida e perguntou cautelosamente. Quanto a isso, Lao Mu também olhava fixamente para você, esperando sua resposta. Você, por outro lado, acenou com a mão displicentemente. Ao ver Lao Mu num instante, já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Tio, deve estar achando que sou muito parecido com você. Então acha que sou filho da sua família. A razão de só ter descoberto agora é que provavelmente houve uma troca na época. Nunca tinham verificado nada, mas assim que viram meu rosto, começaram a suspeitar. Com certeza era isso. Ao ouvir aquele tio, o velho Mu sentiu um aperto no coração. Ainda assim, acenou com a cabeça, querendo saber o que você diria em seguida. A mulher de meia-idade ao lado não se manifestou durante todo o tempo, apenas manteve o olhar fixo em você, esperando ansiosamente pelo que viria. Você fez uma pausa e continuou. Como podem ver, hoje tenho minha própria vida e realmente não quero ser perturbado. Se eu fosse realmente filho de vocês, acabaria me envolvendo com aquele falso que está na casa de vocês. Poderem vir a este hospital particular mostra que a situação financeira da família não é ruim. Sendo falso, criado por mais de 20 anos, certamente não desistirá. Além disso, com mais de 20 anos de convivência e afeto, vocês naturalmente não querem se desfazer do falso. Então, meu súbito aparecimento inevitavelmente causará conflitos. Diante desses conflitos, não ouso nem vou apostar em quem vocês escolherão acreditar. Portanto, por favor, ajam como se nunca tivessem me visto, já que, quando nasci, permitiram que me levassem embora. Seja qual for o motivo, não acreditarei que vocês me defenderiam. Então, em vez de perder tempo comigo, é melhor voltarem e viverem bem a vida de vocês. Pelo menos se eu não aparecer, aquele falso não sentirá pressão. E não causará nenhum impacto na casa de vocês. O que acham, senhores? Depois de desabafar tudo de uma vez, você soltou um longo suspiro de alívio, mas o casal Mu ficou em silêncio. Após um bom meio minuto, a mulher de meia-idade, reprimindo a amargura no peito, falou, filho, isso não tem importância. Se realmente acontecer, é só você aguentar que passa. Ao ouvir as palavras tão naturais da mulher de meia-idade, não só você, mas até o velho Mu a olhou incrédulo. Sua companheira de meia-vida. Foi então que a porta do quarto se abriu de repente. Com o rosto gelado, Liu Huiyan fez o som dos saltos ecoar no chão enquanto se aproximava. Quando os olhares se voltaram para ela, a mulher de meia-idade não conteve um sorriso. Então esta é a namorada do menino? É realmente linda. Depois pode voltar conosco. Apesar do tom ameno, a sensação de favor implícito em suas palavras parecia algo natural. Minha senhora, sem nem entrar no mérito se a senhora é ou não a mãe biológica do irmão Mu. Mesmo que seja, com base no que disse sobre o filho adotivo ceder lugar ao biológico, com que direito dá ordens ao irmão Mu? E mais, família Mu, certo? Uma família de segundo escalão em Zongai. De onde tiraram essa cara de superioridade na minha frente?
Liu Huiyan não poupou o casal, desmascarando a falsidade da mulher de meia-idade. Com um desprezo sarcástico, essas palavras deixaram o casal Mu sem resposta, sem saber como rebater. Foi então que o velho Mu reconheceu Liu Huiyan, suas pupilas se contraindo bruscamente. O propósito da viagem a Jianshen era justamente firmar uma parceria com a família Liu. Senhorita Liu, o que é isso? O velho Mu foi o primeiro a baixar a cabeça, perguntando cautelosamente. Mas a mulher de meia-idade, sem entender a situação, ao ouvir Senhorita Liu, teve os olhos brilhando de alegria. Que coincidência! Eu e o pai do menino viemos a Jianshen justamente para negociar com a família Liu. Já que somos da mesma família, a parceria não fica muito mais simples. Foi nesse momento que você não aguentou mais e riu com sarcasmo. Quem é da mesma família que vocês? Já que fui trocado, e em mais de 20 anos vocês nunca me procuraram, de onde tiraram essa cara de dizer que somos família? Considerando que são idosos, não quero falar coisas muito duras. Mas, gente, precisa ter um pouco de vergonha na cara. A senhora não acha, minha senhora? A mulher de meia-idade claramente não esperava que você dissesse algo assim, ficando sem palavras por um momento. No entanto, você não parou por aí. Virando-se para o velho Mu, que estava ao lado, continuou. Perder o filho de vocês é problema de vocês. Não é porque encontraram alguém parecido com vocês que precisam afirmar que é filho de vocês, certo? Espero que seja a última vez. Dito isso, você pegou a mão de Liu Huiyan e caminhou em direção ao elevador do hospital, sem dar chance ao casal de continuar a conversa. Depois que suas figuras desapareceram, o velho Mu olhou para a esposa com uma expressão sombria. Com que mentalidade você disse para aquele menino aguentar? Por que ele teria que aturar aquele falso? A mulher de meia-idade respondeu com um tom de ressentimento. Também não quero que o Muma sofra. Afinal, criamos ele por mais de 20 anos. Ao ouvir isso, o velho Mu ficou furioso. Então você quer dizer que seu próprio filho biológico é quem deve sofrer, não é? Agora deu no que deu. Ele não quer mais saber de você como mãe, e eu ainda acho que ela tem razão. Voltar para quê? Que casa miserável tem necessidade de ela voltar? A mulher de meia-idade ficou estupefata. Realmente sem conseguir articular qualquer resposta, apenas parada ali, atônita. Por outro lado, você, segurando a mão de Liu Huiyan, saiu do hospital. E de repente parou, olhando para ela com um sorriso. É até aqui. Minha rainha. O contrato terminou. Liu Huiyan, que estava curiosa sobre por que você tinha parado. O corpo de Liu Huiyan de repente ficou tenso, sua expressão mudou drasticamente, e ela abraçou firmemente sua cintura forte. Lágrimas saltavam em seus olhos de desespero. Não quero, Xiao Muzi. Você é meu, para sempre meu. Não vou deixar você ir. Você deixou um pequeno Muzi na minha barriga. Você ficou estupefato. Não esperava que Liu Huiyan reagisse tão fortemente. Mas parece que mulheres grávidas são mesmo emotivas. Será que você realmente vai ser pai? Após um momento de choque, você gaguejou para completar a última frase, esposa, querida. O contrato do Xiao Muzi expirou. Ele pode ser efetivado agora. Liu Huiyan, que estava te abraçando firmemente. Ao ouvir sua última frase, sua urgência diminuiu um pouco. Então, ela ergueu a cabeça cautelosamente do seu peito. Perguntou timidamente, Xiao Muzi, você não está me enganando, né? Você não vai me deixar, vai. Ouvindo isso, você apertou Liu Huiyan em seus braços. Claro que não. Com uma esposa tão boa, como eu poderia ter coragem de ir embora? Pronto. Eu prometi à mãe que iria cozinhar para ela. Vamos. Liu Huiyan sorriu docemente ao ver isso. Xiao Muzi, vamos. Espera. Vou ligar para o tio Wang. Não precisa. Já chegou. Assim que você terminou de falar, um Maybach preto parou lentamente na frente dos dois. Liu Huiyan, que não reparou na placa, pensou que era o carro dele e abriu a porta sem hesitar, entrando. Mas quando você entrou no carro, Liu Huiyan percebeu que o motorista não era o tio Wang. Curiosa, ela olhou para você. Seus olhos grandes piscavam, exibindo a juventude típica de uma universitária. Vendo isso, você bagunçou o cabelo de Liu Huiyan. Este é meu irmão, o quarto. Depois de dizer isso, você falou para o motorista no banco do motorista. Quarto, vá para a residência da família Liu. Certo. Irmão mais velho. Em seguida, o quarto virou o volante e seguiu direto em direção à residência da família Liu. No carro, Liu Huiyan estava extremamente curiosa sobre esse tal irmão seu. Quarto, você também cresceu no orfanato. Liu Huiyan, curiosa,
Perguntou. Seguindo seu jeito de chamá-lo, ela perguntou ao motorista quarto. O quarto, no banco do motorista, balançou a cabeça. Cunhada. Sim, eu e o irmão mais velho crescemos juntos. Ele não resistiu e deu um beijo leve e cuidadoso na testa. Enquanto isso, o quarto, dirigindo, viu pelo retrovisor a sua aparência incomum e ficou completamente chocado. Ele nem sabia como dirigiu no resto do trajeto. Ao chegar à residência da família Liu, sob seu olhar cheio de significado, o quarto foi embora de carro, meio sem graça, porque se não fosse, ele temia que você o eliminasse. Afinal, ele nunca tinha visto você, que sempre foi tão decidido, ter um lado tão cuidadoso. Depois de se despedir do quarto, você pegou a mão de Liu Huiyan e entrou na residência da família Liu. Mas assim que entraram, 6 pessoas se apressaram em direção a você e Liu Huiyan.